Guarda bem essa informação porque isso aqui é muito importante, pessoal. Normalmente, pessoal, o microfone de cima, ele serve para... Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech. E a pedido de alguns inscritos aqui do canal, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma análise de como reconhecer e como identificar cada componente da placa. Ou seja, hoje a gente vai estar conhecendo os componentes da placa de um celular, tá ok? Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora, sem ficar enrolando, vamos logo começar o nosso vídeo aqui. Bom, pessoal, aqui ó, eu separei dois tipos de placa, a placa de um Moto G2 e também a placa de um Grand Prime, para a gente estar analisando junto e conhecendo os componentes delas, tá ok? E bom, primeiramente, a gente vai começar do mais simples e vai partindo para o mais avançado. Vamos começar ó, pelo mais simples, falando da placa do Moto G2. Por quê? Porque o que tem nessa placa de mais simples, também vai ter nessa outra placa aqui, tá ok? Bom, dito isso, vamos começar, ó. A primeira coisa, pessoal, que a gente tem, ó, vou estar colocando aqui no microscópio. A primeira coisa, pessoal, que a gente vai ter, ó, é o conector de carga. Nesse caso, o meu aqui, ó, ele não tá aqui, ó, mas vai ter o conector de carga. Pessoal, toda placa, ela tem conector, tá ok? Bom, além do conector, a gente também vai ter, ó, os botões para ligar o aparelho. Ah, Renan, mas por que você está mostrando isso? Pessoal, é importante que a gente comece do mais simples e que a gente vá partindo para o mais avançado depois, tá ok? A gente vai ter os botões. Depois dos botões, a gente sempre tem, ó, também o conector do fone, ó. Está trazendo mais aqui para cima, ó, o conector do fone. Pessoal, existem placas que o conector do fone ele vem separado, tá ok? Porém, é importante que vocês entendam que toda placa vai ter o seu conector do fone também. Além disso, a gente também tem, ó, os microfones. Eles vão ter, ó, esse formato quadrado aqui, ó, e normalmente em algum local desse microfone aqui, você vai ter um buraco. Como assim? Pessoal, para que o microfone funcione, ele sempre precisa ter um buraco, porque o buraco funciona como entrada de áudio. Então, se não entra áudio, o microfone não funciona, tá ok? Ah, Renan, aonde que tá o buraco desse daqui? Pessoal, se não tá para cima, normalmente vai estar para baixo, ó. Vou estar virando a placa aqui. Ó, aqui, ó, é a parte de baixo daquele microfone. Vamos estar, ó, tirando essa fita aqui, ó. Deixa eu estar tirando ela daqui. Vou estar tirando mais aqui, ó. Só um minutinho. Prontinho, ó. Olha só, o buraco do nosso microfone bem aqui, ó, pessoal. A gente consegue notar que ele tá, ó, bem aqui, ó. Aqui é o buraco do nosso microfone. Ou seja, aqui no caso é a entrada de áudio desse microfone. Pessoal, os microfones, eles costumam queimar com bastante facilidade. Ou seja, se cair pasta aqui, álcool isopropílico, ou se você vier aquecendo com um ar muito forte aqui embaixo, você vai acabar queimando esse microfone, tá ok? Então é muito importante que qualquer reparo que você vá fazer na placa de um aparelho, você proteja sempre o buraco do microfone, tá ok? E bom, dito isso, pessoal, também é importante que vocês entendam que muitas placas vão ter dois microfones. E por que, Renan? Porque um microfone, pessoal, normalmente ele vai funcionar quando você ativar o Viva Voz do seu aparelho. É por isso que no caso, muitas vezes, você tem um celular que ele funciona no Viva Voz, mas ele não funciona no normal. Ou seja, quando você está falando com alguém, a pessoa só te escuta se você colocar no Viva Voz. Por quê? Porque muitas vezes um dos microfones dessa placa está queimado. Renan, como que eu reconheço qual microfone faz qual função? Pessoal, normalmente o microfone de cima da placa, ó, se você olhar aqui, ó, vou estar colocando aqui na outra câmera. Se a gente olhar aqui, ó, pessoal, a gente nota que a gente tem ó, um microfone aqui em cima e a gente tem ó, um microfone mais aqui para baixo. Ó. Olha o buraco dele aqui. Se eu virar a placa, a gente vê ele desse lado aqui. Ó. Pessoal, normalmente, guarda bem essa informação porque isso aqui é muito importante, pessoal. Normalmente, pessoal, o microfone de cima, ele serve para viva voz e também para cancelar ruído. Como assim? Vamos supor que você está em um local que é muito barulhento, mas muito barulhento mesmo. Só que normalmente a outra pessoa, ela vai conseguir te ouvir muito bem lá do outro lado, mesmo que no caso esteja bastante barulho aqui. Por quê? Porque normalmente esse microfone aqui, ó, ele vai captar o áudio. E esse microfone aqui de cima, ó, ele vai captar e cancelar o ruído. Ou seja, aquele barulho, ele vai ficar segurando aqui em cima, enquanto o outro aqui embaixo, ó, capta a sua voz, tá ok? Então é para isso que serve também o microfone aqui em cima. Mas normalmente o microfone de cima, ele vai servir para o Viva Voz e também para cancelar ruído. Já o microfone aqui de baixo, ele vai servir para praticamente tudo. Para uma ligação, quando você colocar o aparelho no ouvido, para quando você for fazer uma pesquisa lá no Google, sabe quando você digita lá e coloca OK Google, pesquisa e não sei o que? Normalmente é esse microfone aqui, ó, que está fazendo essa função. Além disso, esse microfone aqui, pessoal, ele também serve para estar mandando áudio no WhatsApp. Então toda vez que você manda áudio, é esse microfone aqui, ó, que está fazendo a função do aparelho, tá ok? Bom, dito isso, você já sabe para que serve cada microfone. Além disso, ó, voltando aqui para o microscópio, deixa eu estar colocando aqui, a gente consegue encontrar os conectores da placa.
Aqui, ó, a gente tem o conector do nosso leitor chip. Aqui mais para cima, a gente tem, ó, o conector do nosso sensor de luminosidade e proximidade. E mais aqui pro lado, a gente consegue encontrar, ó, o conector da nossa câmera frontal. Pessoal, cada conector ele vai ter uma função. Renan, como eu identifico o que cada conector faz? Pessoal, é bem simples. É só a gente ir lá e ver o que está conectando aqui. Se está conectando uma câmera aqui, é porque esse faz a função de funcionar a câmera do aparelho, tá ok? Bom, dito isso, em questão dos conectores, a gente não tem tanto segredo. E agora, ó, a gente vai estar vindo mais aqui para baixo, pessoal, e conhecendo, ó, deixa eu estar vindo mais para cá, e conhecendo, ó, o conector da bateria, ó. Aqui a gente já vê, ó, o conector da bateria. Para que serve esse conector, Renan? Pessoal, assim como o conector do chip lá em cima e o conector da câmera, ele serve para estar conectando a bateria ao aparelho aqui. Ou seja, sem esse conector aqui, ó, a bateria não consegue alimentar esse aparelho. Pessoal, lembrando, existem vários tipos de conectores. E a gente está conhecendo aqui, ó, o conector do Moto G2. Porém, também existe, ó, esse modelinho aqui, ó. Deixa eu estar trazendo mais para baixo aqui. Que é, ó, o conector da Samsung, ó. Esse daqui ele não precisa de um encaixe. A bateria, ó, ela vem aqui, ó, ela só encosta aqui, faz o contato e já alimenta o aparelho, tá ok? Então, existem vários tipos de conectores de bateria. Dito isso, agora, pessoal, a gente vai estar passando um pouquinho para estar falando sobre os componentes mais avançados da placa, que são, no caso, esses componentes aqui, ó. Deixa eu estar trazendo mais para cá, virando aqui, ó. Que são, no caso, ó, esses componentes aqui. Pessoal, aqui, ó, a gente tem vários tipos de componentes e cada componente ele vai ter a sua função. Muito importante, pessoal, que vocês entendam que é muito difícil a gente localizar cada componente desse daqui, ó, somente a olho. Por quê, Renan? Porque na maioria das vezes, pessoal, esse componente ele pode ser, ó, parecido. Ó, vamos estar olhando aqui, ó, esse componente aqui, pessoal, ele é parecido com esse componente aqui, ó. Porém, eles não são o mesmo tipo de componente. Eles são dois componentes diferentes. Ó, esse daqui, pessoal, ele é um capacitor. E essa daqui, pessoal, ela é uma bobina, ou seja, ó, eles são bem parecidos, porém eles são diferentes, eles não são o mesmo componente, tá ok? Então, pessoal, nem sempre a gente vai conseguir reconhecer o componente somente olhando. Você pode chutar, olha, esse daqui eu acho que é um capacitor, mas para você realmente saber qual componente é esse, você vai precisar ter conhecimento do esquema elétrico e também vai precisar ter o esquema elétrico na sua mão, ou seja, você vai precisar saber ler e você vai precisar ter o esquema elétrico também, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, aqui, ó, eu vou estar dando uma visão geral para que vocês consigam notar um pouquinho das diferenças. Vamos estar falando primeiro sobre o capacitor. Pessoal, normalmente o capacitor ele vai ter, ó, essa tonalidade bem clara aqui no meio. Ó. Se a gente notar, ó, a gente tem, ó, bastante semelhança. Ó. Olha aqui. Aqui atrás, deixa eu estar vendo. Vou estar vindo mais aqui para cima. Ó, aqui atrás, pessoal, a gente tem, ó, esse capacitor aqui, ó, pessoal. Esse daqui, ó, ele é bem parecido com esse outro aqui, ó. Eles são, ó, bem iguais. Esse de baixo aqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, ele também, ó, é bem parecido com esse outro aqui de cima. Porém, se a gente olhar, ó, bem no meio da bobina aqui, ó, olha só como ela é diferente, ó. Ela é meio cinza aqui no meio, ó, diferente do capacitor aqui embaixo, ó. O capacitor, ele é bem amarelinho aqui no meio, ó, bem amarelinho. Já essa daqui, ó, ela é bem cinza aqui no meio. Então a gente já sabe, ó, só de bater o olho, que tem uma pequena diferença que pode querer dizer que, no caso, não é o mesmo componente, ou seja, é um componente diferente do outro. Porém, pessoal, em muitos casos, o capacitor, ele também pode vir com essa tonalidade, ó, cinza no meio dele. Isso vai dificultar bastante a gente reconhecer. Logo, você vai precisar ter o esquema elétrico. Porém, é importante que você entenda, ó, que sempre que você vê esse componente, ó, com essa aparência aqui, ó, ele não é um tipo só de componente. Ele pode ser um capacitor, ele pode ser uma bobina, ou ele pode ser também um resistor. Renan, o que é um resistor? Pessoal, um resistor, ele é bem parecido, ó, com esse componente aqui, ó. Deixa eu estar vendo se eu acho algum aqui. Ó, com esse componente aqui, ó, pessoal. Olha ali. Deixa eu estar trazendo mais para baixo aqui para ver se vocês veem melhor. Ó, se você notar, ó, esse daqui, ó, ele é bem parecido com o capacitor, só que ele é bem menor. Pessoal, a maioria dos resistores, eles têm, ó, essa aparência aqui, ó. Ele tem o meio dele bem pretinho e dois polos aqui. Renan, isso daí é um resistor? Pessoal, não tenho certeza. Por quê? Porque eu não tenho como ter certeza até eu olhar lá no esquema elétrico. Quando eu olhar no esquema elétrico, aí sim eu vou ter certeza se esse é um capacitor, é um resistor, é uma bobina, se é um diodo ou qual componente é esse daí, tá ok? Porém, a única forma de você saber de fato qual componente é esse é você ter a posse do esquema elétrico e saber como reconhecer, ou seja, como analisar o esquema elétrico do aparelho, tá ok? Bom, dito isso, a gente já falou um pouquinho sobre os componentes da placa. Pessoal, normalmente, esses mais largões, eles vão ser bobinas. Vai ser difícil você encontrar um capacitor que seja bem largo igual esse daqui. Esses mais fininhos, ó, normalmente, eles vão ser capacitores. Porém, eles também podem ser resistores ou bobinas, tá ok? Então, não se prenda somente à aparência, porque senão você pode ter um problema na hora de estar fazendo a troca desse componente, tá ok? Outra coisa importante, pessoal, é que cada componente desse daqui, ó, ele tem o seu valor específico. Como assim? Pessoal, a gente não pode, ó, vir aqui, ó, por exemplo,
Deixa eu estar vindo mais aqui para baixo. Eu não posso tirar esse capacitor daqui, ó. Aí eu vou lá em outra placa, eu pego esse capacitor aqui, ó. Pego esse daqui e eu venho e coloco no lugar desse daqui. Por quê? Porque esses dois capacitores, eles podem ter valores diferentes. Ah, Renan, e no que isso implica? Pessoal, muitas vezes, esse capacitor aqui, ó, ele aguenta 4 volts. Só que esse capacitor aqui, ó, ele aguenta 1 volt. Se eu coloco um capacitor de 1 volt no lugar de um capacitor de 4 volts, significa que a hora que chegar a 4 volts aqui, ó, vai queimar esse capacitor aqui. Então eu sei que no caso eu tenho que substituir por um capacitor que também aguente 4 volts. Caso contrário, eu vou acabar perdendo a placa desse aparelho, tá ok? Então é importante, pessoal, que a gente sempre tenha essas informações. Se não tem o mesmo valor, a gente não coloca, só coloca se tiver o mesmo. E bom, dito isso, pessoal, isso também serve para nossas bobinas aqui, ó. Também serve para resistor e para qualquer outro componente que você for trocar que ele tenha mais ou menos essa aparência aqui, tá ok? Bom, além disso agora, vamos estar falando um pouquinho sobre esses quadradinhos, ó. Sobre esses quadradinhos pretinhos da placa de um celular. Pessoal, esses quadradinhos aqui, ó, normalmente eles vão ser os CIs, também conhecidos como circuitos integrados. Renan, o que é um circuito integrado? Pessoal, um circuito integrado é um circuito que ele trabalha para fazer alguma coisa. Como assim? Ó, esse daqui, ó, ele é o PMIC, também conhecido como Power Manager. E a função, pessoal, desse CI aqui, ó, é gerenciar a carga do aparelho. Ou seja, é praticamente ele que ajuda o aparelho ligar, o aparelho funcionar e o aparelho não consumir tanta bateria quanto ele deveria. Porque senão, vamos supor, ó, que esse PMIC aqui, ó, ele começa a distribuir a energia de forma errada. Tá distribuindo a energia mais do que deveria ou menos do que deveria. Essa placa, ela não vai funcionar corretamente e provavelmente ela vai apresentar algum defeito, tá ok? Então, pessoal, cada CI, ó, cada quadradinho pretinho desse daqui, ó, ele vai ter a sua determinada função. A função desse daqui, ó, é ser o Power Manager. Já aqui mais pro lado, ó, deixa eu ver se eu consigo vir, ó, a gente tem, ó, esse outro CI bem grandão aqui, ó. Esse CI, pessoal, provavelmente ele é a memória do aparelho. Aqui, ó, fica armazenado o software do aparelho e os seus arquivos também, ou seja, foto, vídeo, música, tudo que você tem fica armazenado na memória do aparelho. Quando esse CI aqui, pessoal, ele dá defeito, o aparelho para de funcionar. Por quê? Porque daí não tem mais um software rodando no aparelho. Renan, o que é um software? O software, pessoal, ele é o sistema do aparelho, tá ok? Mas no caso, é importante que vocês, assim, entendam, pessoal, que cada CI, ele tem a sua função. Eu não vou estar explicando CI por CI aqui. Por quê? Porque a gente tem, ó, esse aqui. A gente também, ó, tem esse daqui, ó, que é no caso o nosso CPU, ó. O CPU do aparelho é a unidade central de processamento. Vou estar virando mais para cá, ó. A gente vê, ó, que a gente tem, ó, mais um monte aqui do outro lado, ó. Olha só, tem esse pequenininho, tem esse outro pequeno aqui, ó, tem mais 3 aqui. Pessoal, cada CI desse, ele tem a sua função. Então, assim, se eu fosse explicar um por um para vocês, não ia servir de nada. Por quê? Porque, ó, a posição desse CI aqui, ó, significa que aqui, ó, ele realiza uma função. Porém, pessoal, quando a gente pegar uma outra placa, ó, ela não vai ter, ó, o mesmo formato, ó. Essa placa, ela é diferente, ó, pessoal. Olha só, ela tem, ó, os mesmos quadradinhos aqui, ó. Olha lá, tem esse quadradinho, tem esse outro, ó. Tem bastante quadradinho, mas cada quadradinho desse daqui, ele é diferente do quadradinho da nossa outra placa. Ou seja, significa que cada CI dessa placa aqui, ó, ele vai executar uma determinada função. Então, pessoal, é importante que a gente entenda que não basta só o quadradinho ser igual. Cada quadradinho também tem a sua função e cada quadradinho faz alguma coisa. Pessoal, muito importante isso. Não tem como você identificar qual é a função de um quadradinho aqui, ó, só batendo o olho. Por quê? Porque normalmente a posição desse quadradinho vai mudar de placa para placa. O formato desse quadradinho também vai mudar. Ó, aqui a gente consegue notar, ó, que a gente tem esse quadradinho pequeno aqui, ó. Ó, tem um quadradinho pequeno. Já aqui, ó, na outra placa, a gente nota, ó, deixa eu estar vindo mais para cá, que a gente tem, ó, esse quadradinho retangular aqui, ó, e maior que o outro. Então, pessoal, cada quadradinho desse daqui, ó, dependendo de placa para placa, ele vai mudar e também vai mudar a função que ele faz, ou seja, a função que ele executa, tá ok? Bom, dito isso, só é importante que vocês entendam que toda vez que vocês verem, ó, um quadradinho desse daqui, vocês estão diante de um circuito integrado. Renan, qual é a função dele? Nesse caso, vocês vão ter que saber reconhecer pelo esquema elétrico, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, mais uma coisa que eu tenho para mostrar aqui para vocês, ó, é o nosso cristal oscilador, ó. Isso daqui, ó, pessoal, que parece um microfone, ó, perto do nosso PMIC aqui, ó, é um cristal oscilador. Renan, qual é a função do cristal oscilador? Pessoal, a função do cristal oscilador é gerar um pulso de frequência para que ele faça o PMIC funcionar e a placa do aparelho ligue. Então, muitas vezes, quando a placa não liga, pessoal, é um defeito de cristal oscilador. Ou seja, ele não está gerando o pulso de frequência necessário para que a placa do aparelho funcione, tá ok? Porém, pessoal, nem sempre o nosso cristal oscilador, ele vai ser assim, ó. Nem sempre ele vai ser, ó, igual um microfone. Em alguns casos, ó, ele pode ser igual essa placa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou estar vendo, pessoal, se eu acho uma outra placa aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. E bom, pessoal, no caso, em alguns casos, ó, o nosso cristal oscilador, deixa eu estar encontrando aqui para vocês. Só um minutinho. Vamos estar descendo aqui, ó, vindo mais para cá. Prontinho, pessoal. Em alguns casos, ó, o nosso cristal oscilador, ele vai vir, ó, com esse formato aqui, ó.
Vou estar diminuindo a luz para que vocês vejam melhor. Eu vou estar aumentando, só um minutinho, prontinho. Em alguns casos, ó, ele vai vir, pessoal, com esse formato aqui, ó. Vai vir uma barrona com alguma coisa, ó, escrita aqui, ó. É uma barrinha pequenininha, ó, mas tem alguma coisa escrita aqui em cima. Então, pessoal, quando você não encontrar aquele formato de microfone, mas você encontrar esse formato aqui, ó, trata-se de um cristal oscilador, tá ok? Renan, como que eu faço para conseguir saber quando é um defeito de cristal oscilador? Pessoal, para isso, vocês têm que ter uma ferramenta chamada osciloscópio. Porém, pessoal, essa ferramenta, ela acaba sendo muito cara. Então, qual é o meu conselho para vocês? Renan, fui lá tentar ligar a placa e a placa não ligou. Porém, ela consumiu mais ou menos 100 e ela não passou disso, ela travou nisso daí. Pessoal, se você tiver em dúvida que pode ser o seu cristal oscilador, faz a troca. Por quê? Porque se a troca não funcionar, você já tirou aqui, ó, o peso de seu cristal, ou seja, você já sabe que não é o cristal o problema. Logo, tudo que a gente gastou aqui, ó, foi um pouquinho do nosso tempo, ao invés de ter gastado 2 ou 3 mil reais em um osciloscópio. Só lembrando, se você tiver condições, vale a pena sim você comprar um, tá ok? Porém, se você não tem, troca ele aqui, ó, para não ficar na dúvida e problema resolvido, tá ok? Pessoal, eu já peguei muitas placas que elas consumiam mais ou menos uns 90 mA e não ligava. E o que eu fiz? Eu fui lá, troquei o cristal e a placa voltou a funcionar. Então, fique essa dica também aqui para vocês, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, eu acho que aqui, ó, a gente já reconheceu praticamente todos os componentes aqui da placa. A maioria dos componentes vocês já conhecem, que é no caso, ó, o nosso leitor chip aqui, que é no caso, muitas vezes, ó, esses conectores aqui, ó, deixa eu estar trazendo mais para cima para mostrar para vocês, vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Ó, esses conectores aqui, ó. Pessoal, normalmente, esses conectores, ó, eles vão servir, ó, para estar fazendo algum tipo de contato. Se ele estiver próximo a um alto-falante, provavelmente ele faz contato com o nosso alto-falante. Se ele estiver próximo a um botão, provavelmente ele faz contato com o nosso botão, tá ok? E assim por diante. Toda vez que você vê um conector desse daqui, significa que ele faz conexão com alguma coisa. Assim como, pessoal, esses filtros aqui, ó, normalmente, isso daqui, ó, pessoal, é o filtro de antena do aparelho. Ou seja, se isso daqui, ó, se eu tirar isso daqui, provavelmente esse aparelho não vai dar rede. Por quê? Porque eu retirei o filtro da antena aqui. Pessoal, muito importante isso. Em algumas placas, ó, é diferente. Deixa eu estar trazendo para cá, ó, pra gente conhecer um pouquinho mais. Deixa eu estar vendo se eu consigo descer ela aqui. Vou estar vendo mais para cá, só um minutinho, pessoal. Ó, prontinho. Aqui a gente já consegue notar, ó, que a gente tem um próximo do nosso conector de bateria aqui. Mas se eu trouxer mais para cá, ó, a gente vai ver, ó, que a gente tem, ó, esse conector aqui é um pouquinho diferente da antena do Moto G2, ó. Olha só, ele é diferente desse daqui de cima, porém, ele não deixa de ser o conector da antena, tá ok? Então, no caso, pessoal, toda vez que vocês verem uma peça semelhante a essa peça aqui, ó, significa que é um conector de antena, tá ok? Provavelmente um filtro de antena que ajuda a ter sinal na rede do aparelho. Renan, o que a antena faz? Pessoal, a antena, ela ajuda a ter sinal, seja de Wi-Fi, seja de Bluetooth, de GPS, não importa. A antena, ela serve para fornecer sinal para o aparelho, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, aqui nessa aula vocês já viram praticamente tudo que era necessário para vocês conhecerem os componentes da placa do aparelho. Pessoal, muita coisa aqui, vocês têm que ter a posse do esquema e também tem que ter um conhecimento um pouco mais avançado. Eu espero que essa aula tenha dado uma clareada e tenha ajudado um pouco vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!